Bem-vindo, pessoal, para a nossa segunda aula de Direito Tributário para Idiotas. A todo começo de aula eu vou falar, não é idiota para desmerecer ninguém, pelo contrário, é porque eu quero passar o direito tributário da forma mais simples possível. Então vamos para o tema da aula de hoje? Bem, o tema da aula de hoje é saber qual que é a hierarquia do nosso CTN, Código Tributário Nacional, perante a nossa Constituição. Relembrando que ele é um código antigo, é um código 66. O que aconteceu com ele quando a Constituição de 1998 foi promulgada? E só antes da gente começar a aula, é CTN. CTN. Não é CTB, porque CTB é CTB é Código de Trânsito Brasileiro, não tem nada a ver, é CTN, tá bom? Então vamos para a aula. Antes de começar a aula, aquele negócio que todo mundo tem que saber quando assistir um vídeo no YouTube. Deixa aquele like, ativa o sininho da notificação, porque essa é a aula 2, já teve a aula 1. Se você não viu a aula 1 ainda, volta aí. E ativa o sininho porque na semana que vem a aula 3, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos para a aula então, sem mais delongas. Vamos rápido aqui. Aula rápida, crua e grossa, objetiva e que vai te ajudar na prova da OAB para concurso. O Código Tributário Nacional, o nosso CTN, ele é de 1966. A lei que sancionou ele foi aprovado por uma lei ordinária, lei número 5.172 de 66. A pergunta que não quer calar é como que o nosso Código Tributário Nacional de 66 reagiu quando a Constituição de 1988 foi promulgada. Para isso, a gente vai ter que lembrar de conceitos de direito constitucional. Lembrando que direito constitucional é totalmente ligado ao direito tributário, não tem como desassociar um ao outro. Então, direto, para aprender direito tributário, a gente vai ter que rever conceitos de direito constitucional. Então, vamos para o primeiro conceito que é de constitucional e que se aplica nesse momento sobre o CTN. O que a gente pode citar aqui? A Constituição de 88 é de 88. O que acontece? Existe um negócio chamado, que eu já deixei aqui, teoria da recepção. O que seria essa teoria da recepção? Vamos imaginar o seguinte, vocês estão olhando aí para a linha temporal. Estamos aqui em 66, quando foi sancionado, vai vindo, aí vem e rompe todo o nosso Estado brasileiro. Rompe no sentido do quê? Toda vez que uma Constituição ingressa no ordenamento jurídico de algum Estado, rompe porque inicia-se toda uma estrutura de Estado, seja ela de forma formal, material, com seus objetivos, finalidades. Então, quando a Constituição de 88 foi promulgada, vem aquela pergunta, o que acontece com todas aquelas legislações que já existiam antes da Constituição, que não é a Constituição propriamente dita, por exemplo, CTN, Código Civil, o que acontece com essas leis? Elas são jogadas inconstitucional, são revogadas, aí tem que fazer tudo de novo? Não. É por isso que existe a teoria da recepção, que é, imagine que a Constituição de 88 é tipo um show. A Constituição vai ser promulgada, vai ter um show, vamos ver quem que vai entrar nesse show. E começa a chegar as leis, tudo que é do ordenamento jurídico anterior à Constituição de 88. E a Constituição de 88 vai fazer o quê? Ela vai recepcionar. Opa, você entra, você não entra. Isso que é a teoria da recepção. E por que ela recepciona? Porque ela vai ver se essa lei anterior a ela está em harmonia com o que ela prescreve. Ora, se a Constituição de 88 é muito clara que existe a liberdade de expressão, não faz sentido nenhum ela ter recepcionado a lei de imprensa. Por isso que ela não foi recepcionada, porque ela ia de encontro com a de 88. O nosso CTN foi a mesma coisa, o nosso Código Tributário ele foi recepcionado. A Constituição de 88 viu, opa, CTN, você não tem dispositivos que eu localizei ainda que vão contrário ao que eu penso, o que eu determino aqui, então você vai ser recepcionado.
Aí a gente tem que fazer aquele parênteses. Ele foi recepcionado, só recepcionado. Se algum dispositivo não comunga, não é todo o código, mas se algum dispositivo somente do CTN não entrasse de acordo com a Constituição de 88, eu não vou falar que ele é inconstitucional, eu vou falar que ele não foi recepcionado. E não é automático isso. Eu recepcionei o Código Tributário Nacional, não quer dizer que do dia para a noite a Constituição de 88 já conseguiu recepcionar tudo ou não recepcionar o que não era para recepcionar. Por isso que direto você vê, principalmente no STF, discutindo leis que são anteriores à Constituição e eles não falam é inconstitucional, eles falam não foi recepcionada. Então, tudo que é anterior a 88, que é uma legislação antiga, se ela não estiver de acordo com a nossa Constituição de 88, ela não é inconstitucional, ela é o quê? Ela não foi recepcionada. Bom, pessoal, vamos seguindo. Então, como eu disse no começo da aula, o CTN ele foi aprovado em 66 como lei ordinária, que para aprovação precisa de maioria simples. Quando veio a Constituição de 88, ela recepcionou o CTN de 66, certo? Mas ao recepcionar, ele fez o que com o CTN? Ele deu uma nova roupa para ele, deu uma nova roupagem. Por que nova roupagem? Porque ela deixou de ser ordinária e virou complementar. Porque complementar precisa do quê? De maioria absoluta. Existe o que na lei complementar? Reserva material previsto na Constituição. Então, para entender essa nova roupagem, se dá por um jeito muito simples de entender. Pelo quê? Pela dificuldade de você alterar uma lei complementar. Para você alterar uma lei ordinária, basta uma maioria simples. Lei complementar, ela ganha um peso muito forte, um peso no sentido do que ela só pode... A lei complementar só é revogada por outra lei complementar, como toda lei só é revogada por outra lei. Então, quando se trata de uma lei ordinária, só pode ser revogada por lei ordinária ou por uma lei complementar. O que difere complementar e ordinária não é hierarquia, mas sim a forma para eu conseguir aprovar ela. É muito mais fácil aprovar uma maioria simples do que uma maioria absoluta. E a lei complementar, ela tem um plus que a gente vai ver agora, que é uma exceção. Exceção em qual sentido? Como que eu sei que tal matéria tem que ser feita por lei complementar? Porque a própria Constituição assim determina. Quando a Constituição fala lá, cabe à lei complementar, quer dizer que eu não posso fazer em hipótese alguma por lei ordinária, porque ele estará inconstitucional não na matéria discutida, mas sim na forma, porque tem que ser por lei complementar. Então, o nosso CTN ele tomou a nova roupagem como lei complementar, para que sua mudança seja muito... que dificulte a mudança dela. Bom, pessoal, nesse próximo slide, o que eu fiz aqui? Eu peguei o que diz o artigo 146, só o comecinho do 146 da Constituição. Ele é um bom exemplo para dar, porque ele já deixa claro, e é matéria tributária, ele cabe à lei complementar. Quando fala cabe à lei complementar, é uma reserva material destinada da Constituição à lei complementar. E por que ela faz por lei complementar? Porque lei complementar é superior à ordinária? Não, porque para aprovar um texto de lei complementar é muito mais difícil. Então, eu trago segurança para o nosso ordenamento jurídico. Porque se é mais dificultoso sua alteração, quer dizer que eu vou conseguir manter as normas sempre iguais. Porque quando é ordinária, uma simples votação eu consigo alterar. E quando se trata de matéria tributária, a gente tem que ficar 5 pés atrás. Porque é uma engrenagem, você mudou um negocinho, cai tudo embaixo, tá bom? Então o que a gente tem que pensar aqui? Somente a lei pode revogar outra lei, isso é muito tranquilo, regrinha básica de direito, primeiro ano, IED. E que lei complementar, então só pode revogar lei complementar, mas como estamos no Brasil, no direito... Tem exceção. E qual é a exceção? Vamos imaginar que a Constituição não fale nada que tem que ser por lei complementar. Eu sempre falo, a lei disporá, a lei poderá, não sei o que tem. Só fala a lei, não fala que é complementar. Se não fala que é complementar, quer dizer que pode ser o quê? Pode ser ordinária. Aí vamos supor, corre lá no Congresso e eles aprovam como lei complementar, porque foi por maioria absoluta. Essa lei pode ser revogada por lei ordinária? Pode, ela pode, porque essa hierarquia, essa potência
essa segurança jurídica é para resguardar o que a Constituição fala que tem que ser por complementar. Ou seja, se a Constituição nada fala, pode ser por ordinária, e mesmo assim o legislador vai lá e aprove como complementar, se vier uma lei posterior sendo ordinária, ela vai poder revogar a complementar. Então, concluindo, se a Constituição fala tem que ser por lei complementar, somente vai ser revogado por lei complementar. Se a Constituição nada fala, pode ser por ordinária, mas o legislador opta fazer por complementar, tem o prejuízo do quê? Não vai ter aquela bagagem que o bacana da complementar é a dificuldade de ser alterada. Então, não vai mudar muito. Bom, pessoal, a gente já conseguiu ver bastante coisa, mas você deve ter ficado com pulga atrás da orelha de um seguinte ponto, que é o que a gente vai ver agora para encerrar essa nossa segunda aula, que é o que? É entender o que é maioria absoluta e o que é maioria relativa. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que tá bom, eu sei que lei ordinária é maioria simples e o maioria absoluta é complementar. Mas o que é Vamos ver aqui. O que acontece? Vamos usar o exemplo do Senado. Porque se eu usar a Câmara tem muito deputado capaz de número e advogado, direito não combina. Então vamos pegar o Senado que é menos gente. Beleza, o Senado é composto por 81 senadores. O que seria a maioria simples? A maioria simples é em cima do total de membros. Se os membros são 81, qual que é a maioria absoluta sobre 81? É 41, que a metade é 40, mais 1, 41. Então, para eu aprovar uma lei complementar no Senado, eu preciso do quê? De 41 senadores. E maioria simples é dos presentes. Ou seja, estava lá, tinha 60. 60. Se tem 60, eu preciso do quê? Eu preciso de 31, eu aprovo por maioria simples. Viu como é muito mais fácil? Porque é dos presentes. Porém, eu até coloquei aqui embaixo para você já ir visualizando que não, a maioria simples tem um detalhe e a maioria absoluta também. Que eu não posso colocar em votação sem ter um quórum mínimo para iniciar a votação. Porque se eu não tiver esse quórum mínimo, eu não posso nem colocar em pauta, porque vamos raciocinar. Na maioria absoluta fica muito claro, porque precisa ter a maioria total dos membros do Senado, então precisaria de 41 sem problema nenhum. Mas e na maioria simples, que é dos presentes? Imagine que tivesse 3 senadores lá. Os 3 votam a favor lá, opa, aprovamos aqui, né? Tava em 3 aqui, resolvemos. Ficaria uma injustiça tremenda e a nossa segurança jurídica ia pro água abaixo. Por isso que existe um quórum mínimo para iniciar a votação, que é o quê? Eu já deixei em vermelho aqui para não ter erro, que é mais da metade dos membros. Ou seja, dos membros. Eu vou até fazer um S aqui que eu esqueci e eu estou com preguiça de mexer no slide de novo no PowerPoint, dá trabalho. Mais da metade dos membros. Ou seja, eu preciso, para iniciar a votação, 41 pessoas, 41 senadores. Senão não posso nem iniciar. Por isso, pessoal, agora vamos até sair desses slides aqui, porque a gente já terminou. Por isso que eu faço um adendo aqui para vocês que estão começando direito, ou que nunca pararam para prestar atenção, porque há tanta briga, não só no Congresso, mas nas assembleias, nas câmaras legislativas, para votar alguma lei, aquela conversa, apareça lá, faça isso, porque vamos pensar comigo. Vamos voltar no slide aqui para vocês entenderem. Vamos pensar comigo. Beleza, a gente tem o quê? Para votar o quórum mínimo, a gente precisa de 41 no Senado, certo? Vamos supor que eles precisam aprovar uma lei complementar. Eles vão precisar de quantos votos para aprovar? 41. É muito arriscado. Por que é muito arriscado? Se desses 41 que estão presentes, os 41 vão ter que votar sim. E se um votar não? Já era. Não vai ser aprovada a lei. Por isso que quando vai votar uma lei complementar, ela é tão difícil, porque eu tenho que fazer que apareça o máximo de senadores possíveis e tem todos aqueles lobbies para o quê? Opa, porque eles precisam de 41 votos. Não faz sentido. Imagine só, se eu tenho 41 para votar e só tem 45, eles nem colocam em pauta, porque isso é uma matéria de direito constitucional.
Porque se ela não for aprovada, tem umas regrinhas lá que ela vai poder só ser apresentada na próxima sessão legislativa. E isso implica em um monte de outros fatores que atrapalham a votação dessa lei. Entendeu? Então, finalizamos hoje. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, deixa o comentário. E se compreendeu, deixa o comentário também. Seu feedback é muito importante para eu continuar com esse projeto de direito tributário para idiotas. Lembrando sempre, para eu não ser cancelado, não é para desprestigiar ninguém. Pelo contrário, idiota é no sentido de tentar passar o direito tributário, que é tão complexo, tão absurdo de se entender, de uma maneira muito mais simples. Por isso que eu estou começando lá da história, estou começando atrás do que geralmente muita gente começa, para daqui a um tempo a gente chegar a discutir a alíquota de ICMS, a alíquota de estado para estado, para chegar, eu quero chegar, tomara Deus, nesse nível. Tá bom? Então, nos vemos na terceira aula.